Olá, galerinha! Preparados para dominar tudo sobre racionalismo cartesiano? Então vem com a gente! Nesse vídeo, vamos tratar sobre a filosofia racionalista, especificamente sobre a filosofia produzida por René Descartes. Lembrando que, além de Descartes, houveram outros filósofos racionalistas, como, por exemplo, Spinoza e Leibniz. Mas, sem sombra de dúvida, dentre todos, o mais importante dentro da filosofia racionalista, sim, é René Descartes. Preparados? Então vamos lá. Para que nós possamos entender a filosofia cartesiana, é importante saber o porquê que René Descartes propôs uma filosofia totalmente nova. René Descartes ele queria produzir algo que fosse inquestionável, algo que fosse indubitável. Ele estava à busca de uma verdade apodítica, uma verdade que estava acima de qualquer dúvida. Então, para isso, René Descartes precisava colocar tudo aquilo que foi oferecido até então de lado. A tradição, os costumes, as filosofias que haviam sido produzidas até aquele momento deveriam ser esquecidas, colocadas de lado e deveria se buscar algo totalmente novo. René Descartes estabelece como método da sua filosofia a dúvida. Por isso que o método cartesiano é chamado de dúvida metódica. E por que dúvida metódica? Porque a dúvida era um método estabelecido por René Descartes. René Descartes ele não apenas duvidou de algo pontual, mas a sua dúvida era uma dúvida hiperbólica. Ele duvidava de tudo, até os mínimos detalhes. Havia uma tradição filosófica que era a tradição escolástica, lembrando que René Descartes está muito próximo da filosofia medieval, a fundamentos que podia de alguma forma ter alguma dúvida, algo que fosse um tanto obscuro ou algo que dentro de suas entrelinhas poderia ser questionado. Se houvesse isso, dúvida, obscuridade, não clareza dentro de uma filosofia, para René Descartes isso deveria ser colocado de lado. Porque deveria se buscar algo que fosse claro e indubitável. René Descartes começa com a dúvida que é chamada de dúvida natural. Essa dúvida natural, ela questiona a percepção pelos órgãos sensoriais. Aquilo que seus olhos veem, aquilo que seus ouvidos ouvem. Isso deveria ser questionado. Porque em algum momento você já teve a impressão de ter visto algo, e quando você prestou atenção, não, era apenas uma ilusão de ótica. Ora, se os seus órgãos sensoriais, se seu olho já te enganou pelo menos uma vez sequer, ele não serve como fundamento, ele não serve como instrumento para se alcançar a verdade. E isso serve para as outras percepções, os outros órgãos sensoriais. Se por algum momento, se em alguma circunstância, você já imaginou alguém chamando o seu nome e você procurou e viu que não era ninguém, que foi apenas um equívoco da sua parte, significa que você foi enganado pela sua audição, pelo seu órgão sensorial e por causa disso deveria ser colocado abaixo. Porque para se criar uma filosofia que fosse indubitável, inquestionável, uma verdade apodítica, não poderia ter fundamentos duvidosos. René Descartes ele chega a questionar até mesmo o sono e a vigília. Porque muitas vezes acontece de você só perceber que está sonhando quando você acorda. Então, por causa disso, René Descartes ele questiona se nesse momento ele está sonhando ou se nesse momento ele está acordado. Porque muitas vezes a gente se equivoca nessas relações. Então, deveria ser algo que está acima da percepção sensível ou mesmo de realidade, de sonho ou de vigília. Era preciso considerar tudo como falso ou aquilo que de alguma forma já provocou em você algum tipo de engano. Além de uma dúvida natural, René Descartes estabelece uma dúvida metafísica. E aí vem uma coisa legal. Por exemplo, mesmo no sonho ou na vigília, eu sei que 2 mais 2 é igual a 4. A soma de 2 com 2 dá como resultado 4. Porém, para que isso fosse colocado à prova, René Descartes estabelece a existência de um Deus enganador.
Mas se por acaso, ele diz, se por acaso isso for um pouco ofensivo para você, considerar Deus como um ser enganador, vamos falar sobre um gênio maligno. Um gênio maligno poderoso e astuto e perverso. E ele se dedica a me enganar toda vez que eu realizo um cálculo simples, como por exemplo, 2 mais 2. E você fala, que absurdo! Você quer dizer que eu vou considerar a existência de algo que me provoca um engano, esse ser maligno que me provoca um engano. Ele queria eliminar todas as possibilidades e encontrar algo a partir do zero. Então ele precisava considerar a existência de algo que produzisse nele engano. Deixa eu tentar dar um exemplo que talvez facilite para você. Vamos imaginar uma pessoa que seja daltônica. Ora, a pessoa que é daltônica, ele não consegue diferenciar o verde e o vermelho. Ele vai ter dificuldade com essas cores, verde e vermelho. Para ele vai ser a mesma cor. Ou seja, você está sendo conduzido ao erro por imaginar que as duas cores são idênticas, quando na verdade se trata de cores distintas. Uma cor é vermelha e outra verde. Mas de alguma forma você está sendo conduzido ao erro por uma deficiência. Essa deficiência seria mais ou menos o gênio maligno. Ele seria aquele ser que de alguma forma lhe conduzia ao erro ao somar questões simples ou a executar ações simples, como por exemplo, somar 2 mais 2. Em sua obra Discurso do Método, René Descartes estabelece o passo a passo, o guia que deveria ser utilizado para poder se chegar à verdade indubitável, aquela verdade inquestionável. São 4 pontos, 4 fases, 4 peneiras que deveriam ser estabelecidas até chegar à verdade apodítica. René Descartes queria encontrar, através desse método, um ponto que ele chama de ponto arquimediano, um alicerce, e sobre esse alicerce estabelecer todas as coisas que deveriam vir após. Lembra que nós estávamos falando sobre um fundamento. Aquilo que uma casa que é construída sem alicerce, ela está sujeita a qualquer eventualidade a desmoronar. Mas quando uma casa é estabelecida sobre a rocha, sobre um ponto arquimediano, algo que pudesse ser firme e fixo o bastante para sustentar todo o edifício, pronto, essa seria a verdade. Todo o alicerce filosófico deveria ser construído. Esse ponto arquimediano é a busca de René Descartes. E aí, para isso, ele estabelece os métodos. São 4 métodos. Vamos para ele. O primeiro método é a clareza e distinção. O conhecimento deve ser apresentado de maneira clara e distinta. Não pode haver sombra de dúvida naquilo que se apresenta para você como ideia, como pensamento, como raciocínio. A segunda parte é a análise. Significa o seguinte, que você, ao analisar uma ideia, você deve dividir em quantas partes elas forem necessárias para que você possa entender cada um dos itens que faz parte desse todo. Um exemplo simples, uma escola. Vamos imaginar que eu estou tentando analisar a ideia de escola. Então eu deveria dividir a ideia de escola entre professores, alunos, coordenação, sala de aula, material didático e quantas ideias mais fossem necessárias para que eu pudesse entender de maneira clara e distinta a ideia de escola. Então essa é a segunda fase, que é a fase da análise. A terceira fase é a fase da ordem. É a regra da ordem. Significa que você vai colocar as ideias mais simples primeiro até chegar às ideias mais complexas. Você deve seguir um cronograma que deve ser gradual. Vamos repetir. Clareza e distinção, não pode haver dúvida. Análise, você vai dividir em quantas partes forem necessárias. E ordem, você vai colocar da mais simples para a mais complexa. A quarta fase é a fase da enumeração. É um trabalho sistemático e exaustivo, em que você vai revisar cada etapa cada vez que a construir. Você estabeleceu a primeira etapa, você vai revisar. Você estabeleceu a segunda etapa, você vai revisar. Você estabeleceu a terceira etapa, você vai revisar, buscando não deixar nada para trás em tudo aquilo que foi produzido. Ao final de toda essa construção cartesiana, de todo esse método rígido, cumprindo cada uma das fases, René Descartes ele chega à sua verdade apodítica. Penso, logo sou. Cogito,
ergo sum. O que significa isso? A dúvida cartesiana, ela, diferente de um ceticismo, ela não duvida simplesmente por duvidar. Isso é importante que a gente saiba. O cético, ele duvida de maneira sistemática, de maneira metódica, e ele finaliza apenas com a dúvida. Diferente disso, René Descartes ele duvidava em prol de alcançar a verdade. Ele não duvidava simplesmente por duvidar, mas ele duvidava a ponto de não poder mais duvidar e assim chegar àquela verdade inquestionável. E essa verdade indubitável foi penso, logo sou. Eu posso questionar o fato se eu estou acordado ou dormindo agora. Eu posso questionar o fato se de fato se eu estou ouvindo determinado som ou não, se eu vejo determinado objeto ou não. Eu posso duvidar sobre a exatidão de cálculos matemáticos, mas algo é inquestionável nisso tudo, que eu estou duvidando. Existe um ser que nesse momento duvida das coisas. Ora, se eu duvido, se eu posso duvidar de maneira hiperbólica, de maneira radical, se eu posso duvidar, é porque existe um ser que duvida. Ora, se eu estou duvidando, significa que eu existo. Se eu estou pensando na dúvida, significa que existe um ser que pensa. Eu penso, logo eu existo. Isso, para Descartes, se torna o seu ponto arquimediano, a sua verdade inquestionável. E é exatamente a partir daí que Descartes vai começar a construir toda a sua filosofia. Vamos responder uma questão do Enem de 2014. Diz assim: uma vez que a razão me persuade de que devo impedir-me de dar crédito a coisas que não são inteiramente certas e indubitáveis, tanto quanto aquela que nos parece manifestadamente ser falsa, o menor motivo de dúvida que eu nelas encontrar bastará para me levar a rejeitar todas. Texto de René Descartes. Ao introduzir a dúvida como método, Descartes busca alcançar uma certeza capaz de refutar, sobre princípios sólidos, a ciência e a filosofia. Seu procedimento teórico indica, letra A capacidade de um entendimento humano duvidar das certezas claras e distintas. Não. René Descartes estava em busca das verdades claras e distintas e não duvidando delas. Letra B. A ideia de que o ceticismo é a base suficiente para edificar a filosofia moderna. Não. Como eu falei, apesar de René Descartes começar duvidando de tudo, ele não é considerado um filósofo cético, porque a sua dúvida era uma dúvida como fundamento para encontrar uma verdade. Ou seja, ele apenas utilizava a dúvida como instrumento, então ele não é um filósofo cético. Letra C. O rompimento com o dogmatismo da filosofia aristotélica tomista que prevalecerá na Idade Média. Sim, havia uma necessidade de romper com toda a tradição filosófica. Então, o rompimento com a tradição, com os ensinamentos dos pais, dos professores, dos filósofos que o antecederam, sim, isso faz parte da filosofia cartesiana. Letra C está bem legal. Vamos ver as outras letras. A primazia dos sentidos como caminho seguro da condução do homem à verdade? Não. René Descartes ele considera os sentidos como um conhecimento enganoso. Então, o conhecimento pelo sentido, pelos órgãos sensoriais, é descartado. Letra E. O estabelecimento de uma regra capaz de consolidar a tradição escolástica? Não. René Descartes é contra a tradição escolástica. Lembrando, recapitulando, René Descartes ele usa o ceticismo, mas o ceticismo não é suficiente para edificar a filosofia, ele é apenas um instrumento. Ele é contra o dogmatismo aristotélico tomista dos escolásticos e o que René Descartes de fato ele busca é uma verdade apodítica, clara e distinta. Alternativa certa, letra C. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a filosofia cartesiana, sobre a filosofia racionalista. Se você assistiu o vídeo até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ative também o sininho de notificação, porque assim você fica por dentro dos nossos próximos vídeos. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Preparados para dominar tudo sobre filosofia?
Então vem com a gente. Tchau, tchau.